Olá você, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo não perde tempo e atende pedido do técnico Tite no elenco. Leila Pereira e Rodolfo Landim entram em acordo por meia e situação é exposta nos bastidores. Landim conclui venda de atacante do Flamengo para a Europa e mantém 32% do seu passe. Contratação de zagueiro é definida por Marcos Braz e vetada no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Apesar de rivais no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma negociação que resultou em uma nova contratação para a equipe alviverde. Kevin Wallace, de apenas 10 anos, é visto como uma grande promessa das categorias de base. O jogador deixou o Flamengo para jogar no Verdão, conforme informações do perfil Flabase. O garoto é natural de São Paulo e alegou muitas saudades da família para justificar a sua saída do Flamengo. Para não sair prejudicado nessa negociação, já que o meia Kevin Wallace foi mesmo para o Palmeiras, o Flamengo manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, vai poder faturar em caso de uma futura venda do garoto. Aspas. O presidente Rodolfo Landim fez um acordo com Leila Pereira e com a empresária do jogador Rafaela Pimenta e ficou com 30% dos direitos econômicos do meia. Flamengo fez jogo duro para liberar o Kevin, porém a saudade de ficar mais perto da família contou muito para que o menino voltasse para o seu estado, que é São Paulo. O Gabigol voltou a atuar após polêmica e marcou o último gol que fechou a goleada histórica contra o Vasco da Gama. Mas com o futuro incerto, existe a possibilidade dele não renovar com o Flamengo, deixando a equipe sem qualquer custo no final da temporada. E o destino do jogador já está definido, de acordo com a imprensa turca. Isso porque o Besiktas, da Turquia, estaria em negociação com o representante do jogador e preparando uma oferta com o objetivo de tirá-lo do Flamengo já na próxima janela de transferência. Entretanto, conforme a agência RTI Esportes, ainda não há nada de concreto para a negociação com o jogador. O representante do Camisa 99 afirmou que o clube turco não realizou proposta buscando aí o atacante e que, nesse momento, ele está focado apenas no Flamengo para essa temporada. Vale destacar que o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato com outra equipe, já que o seu contrato atual vai apenas até o final da temporada. E dessa forma, Corinthians e Grêmio aparecem como favoritos no futebol nacional para ter o jogador. Mas o seu nome é bem avaliado no mercado alternativo, como Catar e Arábia Saudita. O nosso cria Lucas Paquetá vive um clima de incerteza na carreira por conta de investigações que o coloca como supostamente envolvido em apostas esportivas na Inglaterra. Ele passou de investigado para acusado. A CBF decidiu não desconvocar o meia para a Copa América, alegando que ele seguiu a temporada jogando normalmente pelo West Ham e não houve qualquer pedido de afastamento. Por outro lado, uma informação divulgada nesta terça-feira pela imprensa inglesa trouxe um relato assustador quanto ao futuro do jogador. Conforme o jornalista Matt Hughes, o Football Association quer banir Paquetá do futebol para sempre. O jornal The Sun ainda coloca que pelo menos 60 pessoas apostaram para que o ex-jogador do Flamengo recebesse os cartões amarelos nesse período. O Paquetá, como já dissemos anteriormente, nega veementemente todas essas acusações. Os seus advogados estão batalhando para provar que o jogador realmente é inocente. Ainda de acordo com as reportagens da Inglaterra, a defesa do meia teria pedido mais tempo para apresentar todas as provas possíveis. Os torcedores do Flamengo estão perplexos com toda essa situação, mas acreditam na palavra do jogador e esperam que ele prove todos os detalhes para não ser punido de forma tão severa. O jornal The Sun ainda colocou
que as apostas variavam entre R$ 40 e R$ 2.300. A expectativa é que uma definição seja anunciada antes do início da próxima temporada na Europa. Existia a possibilidade de que ele fosse punido na Inglaterra, mas ele poderia jogar em outro país. Mas a coisa não é bem assim, porque se ele realmente for condenado, a sua punição vai ser gravíssima. Ele pode ficar banido do futebol para sempre em todo o planeta. O Paquetá se coloca tranquilo quanto ao assunto e segue treinando normalmente com seus companheiros na seleção brasileira, visando o início da Copa América, onde há uma grande expectativa pelo desempenho do Brasil do Dorival Júnior. Segundo o jornalista Jack Rosser, do jornal inglês The Sun, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, recebeu propostas de clubes da Arábia Saudita. O jogador, que recentemente recusou ir para o West Ham, da Inglaterra, teria entrado também na mira de alguns clubes da Liga Saudita. O Marcos Braz já cogitava uma contratação para o seu lugar e começou a mapear alguns nomes. Mas agora existe o entendimento do presidente Rodolfo Landim que um reforço naquele setor não é mais necessário nesse momento, porque com a volta das boas atuações do Davi Luiz, o foco vai passar a ser em outras posições. Uma série de jogadores do Flamengo são mapeados e observados por equipes do futebol brasileiro e também do exterior. Assim, o sistema defensivo também já tinha alguns favoritos para chegar à Gávea. O Flamengo mirou e o Braz aprovou a contratação do zagueiro Samir, revelado pelo Flamengo e atualmente no Tigres do México, na janela passada. Ele agrada muito a diretoria e seria um nome que o clube poderia tranquilamente ir atrás. Após se despedir do Flamengo, o Samir vestiu a camisa da Udinese, onde fez sucesso entre 2016 e 2021. E depois foi para o Watford, da Inglaterra. Com poucas oportunidades, se transferiu para o Tigres do México, onde se tornou uma peça muito importante. Outro zagueiro definido foi Frederico Gattoni, que pertence ao Sevilha da Espanha e também agrada muito a diretoria. O argentino de 25 anos está emprestado ao Anderlecht da Bélgica até junho e não deve ser aproveitado pelo Sevilha em seu retorno. Ele está avaliado em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Com a proximidade da janela do meio do ano chegando, no dia 10 de julho, a diretoria do Flamengo já se organiza para fazer uma viagem à Europa em busca de novas contratações de impacto. As prioridades são um lateral direito, um meio-campista para substituir o Arrascaeta e um ponta-direita. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, me ajuda aí. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Nessa terça-feira, mais uma venda foi concluída com um clube português. A diretoria do Flamengo conseguiu fechar negócio e o clube vai embolsar 500 mil euros, 2,87 milhões de reais, pela venda do jogador André, de 22 anos, ao Estrela Amadora de Portugal. O acordo já tinha sido fechado há semanas, mas ontem foi oficializado. A quantia cairá nos cofres do Flamengo em julho, mês em que passa a valer o novo vínculo do atacante com o time europeu. A venda do André foi acertada em abril, mas o Estrela Amadora optou por manter o sigilo até o fim do Campeonato Português para que pudesse focar na reta final da competição, onde o jovem se destacou. O novo vínculo do jogador com os portugueses, que compraram 60% dos seus direitos, vai até julho de 2028. Ainda na operação, foi acordado que o Flamengo preservou 32% dos seus direitos econômicos, ficando 8% para o América do Rio de Janeiro, que foi o time formador do jogador. André, o Homem de Gelo, como é carinhosamente chamado, foi emprestado para o time português em agosto de 2023 e por lá marcou 4 gols em 28 jogos e foi peça fundamental na trajetória do time português.
O Flamengo também está perto de negociar outro jogador com Estrela Amadora. O volante Daniel Cabral deve seguir o mesmo passo do companheiro nos próximos dias e a negociação está bem avançada. O Flamengo e o Estrela Amadora finalizaram a troca de documentação para a transferência do Daniel Cabral, que vai assinar um contrato de 4 anos com o clube português. O Flamengo liberou o jogador de 22 anos sem compensação financeira, mas vai manter 50% dos direitos econômicos dele. Lembrando que o Daniel jogou na seleção brasileira sub-17 e era uma das grandes promessas do Flamengo, mas infelizmente sofreu uma lesão grave de rompimento de ligamento cruzado do joelho direito no ano passado, num jogo contra o Atlético Mineiro, e ficou mais de um ano se recuperando. E quando voltou, já tinha estourado a sua idade para jogar na base e no time principal ele não teve oportunidades com o Tite e por isso o Flamengo negociou o jogador. De olho na Copa América, as seleções já deram o pontapé inicial nas preparações. Pelo lado do Flamengo, isso surgiu como uma grande preocupação para o técnico Tite, que teria 5 desfalques importantíssimos. Pelo menos 4 jogadores foram chamados para defender o Uruguai na competição. São eles Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha. O Pulgar, o Flamengo não vai se manifestar. O Flamengo está travando uma batalha com a seleção uruguaia para ter os jogadores à disposição. E mesmo assim, o clube vai trazer o quarteto na marra para enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira, dia 13, pelo Brasileirão. A informação foi confirmada ontem pelo jornalista Eric Faria. O Flamengo vai mandar um avião fretado para trazer os jogadores de volta ao Brasil para essa partida, que vai acontecer no Maracanã às 20 horas, horário de Brasília. Eles já foram avisados sobre essa decisão do clube. O período de obrigatoriedade de cessão dos jogadores para as seleções se inicia apenas em 14 de junho. Sendo assim, o Flamengo tem certeza que vai poder contar com os 4 em 13 de junho. O quarteto se juntou à delegação da Celeste na última segunda-feira. A Associação Uruguaia de Futebol havia comunicado ao Flamengo que os 4 iriam permanecer concentrados para a disputa da Copa América. Negou o pedido do Flamengo. Porém, por ter um intervalo entre o amistoso e a Copa América, a ação do clube é permitida. A seleção uruguaia vai fazer um amistoso hoje contra o México e depois só retorna a campo no dia 22, na estreia da Copa América. Inclusive, os 4 jogadores não foram relacionados aí para esse jogo. Você acha que o Flamengo agiu certo em trazer os 4 na marra? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!